Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nesta última semana, Florianópolis foi sede do 13º Congresso Brasileiro de Clínica Médica e o 3º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência. O evento que chama a atenção para a formação médica no país, a qualidade dessa formação. Segundo o último censo realizado pelo Conselho Federal de Medicina, pouco mais de 40% dos médicos brasileiros possuem título de especialista. A partir de 2018, serão formados cerca de 20 mil médicos por ano. E as vagas em residência e cursos de especialização existentes hoje no país não vão acompanhar esta demanda. O que isso impacta na qualidade do serviço prestado à sociedade brasileira? Hoje, como é que está a formação do médico? Ele sai pronto para atender num hospital, numa clínica, num ambulatório, num serviço de urgência? Nós vamos tratar deste assunto hoje, até utilizando como ponto de partida um lugar comum. Hoje se diz, por uma série de razões que a gente vai discutir aqui, porque o médico hoje vive estressado, mal remunerado em algumas áreas, com muito trabalho e nem toca no paciente. Bom, isso é verdade? E se ele toca, ele sabe examinar? Vamos tratar deste assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Hoje está na companhia do Dr. Klaus Peplau, que é presidente da Sociedade Catarinense de Clínica Médica. O programa recebe também Dr. Carlos Roberto Seara Filho, que foi o presidente do Congresso nesta última semana aqui na cidade e presidente da Associação Brasileira de Medicina de Urgência na Seccional Catarinense. Aqui conosco ainda a doutora Elisa Piazza, que é diretora científica da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Pessoal, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Queires Clube Gente Nossa, o maior programa de relacionamento do varejo catarinense. Ibagi, 45 anos. Conheça a agência Trindade na Lauro Linhares. Bom, como ponto de partida, doutor Seara, me lembro que eu conversei com o senhor na última semana na Rádio CBN Diário. Para quem não acompanhou, vamos diferenciar o que é o clínico geral, o que é o médico clínico, enfim, explica para a gente qual é a diferença. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Essa é a grande dificuldade ainda de entendimento, tanto dos próprios médicos no Brasil, como da população em geral. Clínico geral, no Brasil, é todo médico que recebe o diploma de médico. A partir do momento que ele se torna médico, ele é um clínico geral. Dali, ele tem duas situações. Continua como um clínico geral, habilitado a atender qualquer tipo de paciente. Ele só não pode colocar na sua titulação que ele é especialista em alguma área. Mas ele pode atender a qualquer paciente com qualquer patologia. O especialista em clínica médica é esse clínico geral que faz um aperfeiçoamento na área clínica, ou seja, nas doenças e nas prevenções relacionadas à área clínica, doenças pulmonares, gastrointestinais, cardiológicas, metabólicas, que a gente chama. Esse médico, a princípio, está habilitado a ser um especialista. Então, muitas vezes as pessoas entendem que é a mesma coisa, é a mesma área, mas um tem uma habilitação, uma especialização e o outro não. Não quer dizer que um seja melhor que o outro, mas a tendência é que aquele que tem uma especialização tenha, teoricamente, um conhecimento maior, um aperfeiçoamento maior e melhor nisso. Então, a gente está trabalhando já há muitos anos, ou seja, a nossa sociedade agora na próxima sexta-feira, não, no próximo sábado, nós completamos 18 anos de fundação aqui em Santa Catarina. Ou seja, passamos a ter, como se diz, a maioridade. Né? E nesses 18 anos, qual é a nossa maior luta de todos nós que estamos aqui nessa mesa hoje e de uma série de médicos pelo Estado? É o reconhecimento, certo? Tanto pelas entidades médicas privadas, entidades médicas públicas e pela população que existe um especialista em clínica médica e que ele está habilitado a atender. Então, muitas vezes vocês da imprensa têm aquela coisa, uma fila de espera para um cardiologista de 6 meses, para um pneumologista de 5 meses. E esse paciente, 90% desses pacientes que estão nessa fila
poderiam tranquilamente ser atendidos por um bom clínico e ter a sua situação resolvida ou acompanhada em boa qualidade por esse médico. Opa, então nós temos aí um ponto de partida muito interessante, doutora, que é o seguinte: eu queria a opinião de vocês a respeito deste tema. Talvez em função desse momento no qual nós estamos vivendo, onde tudo é segmentado, inclusive o nosso corpo, que você tem um especialista dentro da especialidade e as subespecialidades, como ortopedista que cuida do joelho, que cuida da mão, que cuida do quadril, da coluna, enfim. E o cidadão, sabendo disso, ele quer consultar sempre com o especialista, sem antes passar pelo clínico. Esse é um problema de falta de informação da sociedade, falta de informação do paciente de uma forma geral? Boa noite. Boa noite, querida. Olha só, eu acho que tu colocas um ponto interessantíssimo. Vamos abordar a sociedade brasileira de duas formas. Uma sociedade pobre, que depende de um sistema público de saúde, e uma parte da sociedade que é diferenciada e que pode e paga o seu médico particular, ok? Quando você está submetido ao sistema público de saúde, a porta de entrada para o atendimento médico é feita, na grande maioria dos casos, pelo médico generalista que vai estar no posto de saúde. Que é o correto. Que é o correto. Que está no posto de saúde. E se você procura uma emergência de um hospital, você acaba por ser atendido por um generalista que está ali na emergência, na grande maioria das vezes. Muito bem. Se você é um paciente diferenciado, você não procura um clínico. Você procura, normalmente, já um especialista. Exato. E por que é que existe essa distorção na nossa sociedade? Isso é uma distorção. Claro. Por que isso acontece? Porque a formação do clínico geral, que não faz uma residência médica ou que não participa de um curso de acreditação em clínica, ela acaba por se tornar algo deficitário. Deixa eu entender o seguinte: a senhora quer dizer que aquele médico formado que não faz a pós-graduação, digamos assim, não faz a especialização médica, a formação dele apenas com um canudo de médico formado não é suficiente? Em parte, isso é verdade. Em parte, isso é verdade. Porque hoje no Brasil houve uma proliferação, só para a gente começar a conversar sobre isso, que é um assunto complexo, houve uma proliferação imensa de escolas médicas. E nem todas as escolas estão habilitando adequadamente os seus alunos. Nós vimos isso claramente nesse Congresso Brasileiro do qual nós... Mesmo, é? Como é que vocês perceberam isso? Nós percebemos isso pelas perguntas? Pela sede de conhecimento que os alunos... Deixa eu entender o seguinte, porque eu acompanhei o Congresso e fiquei impressionado pelo tamanho do Congresso e pela qualidade técnica, né, de debate, né? Várias salas, né, com vários assuntos importantes de atendimento, de urgência, enfim. Então, é o seguinte, os professores lá na frente, eu estou imaginando uma situação, recebiam perguntas da plateia formada por estudantes, muitas vezes perguntas que os professores julgavam que esse estudante já deveria saber? Não. A gente encontra isso nas conversas de corredor, que sempre que a gente termina uma aula, alguma coisa, vem uma sede de conhecimento por alunos. Que maravilha, gostaríamos muito que a gente tivesse isso na faculdade, que maravilha. Entendi. Não, mas isso teve uma situação bem prática, Renato, que ficou evidente. E isso que a Elisa falou é a grande parte. Mas como eu falei, e tu colocaste aqui, a gente estava conversando sobre a apresentação, a abertura do Congresso, onde o presidente da Sociedade Brasileira fez a sua exposição, ele focou muito na parte da semiologia. Né? A semiologia é a cadeira mais importante de uma faculdade. Se a gente fosse elencar todas são, mas seria a semiologia. Porque o que é a semiologia? É aquela parte em que há o primeiro contato desse estudante com o paciente, que pode ser um boneco, pode ser o próprio paciente, né? Ou monitores. Mas o treinamento é o mesmo. Claro que com o paciente, desde que não haja nenhum procedimento invasivo, é o ideal. E nós fizemos um curso de semiotécnica nesse congresso, para 80 pessoas, para não ter
falta de qualidade. E o professor veio, inclusive, de Minas Gerais. Foi ele que propôs o curso. E numa conversa informal com ele, no final, ele estava assustado. E ele é professor de semiotécnica há muitos anos. Qual era a preocupação dele? A grande maioria que foi para esse curso foram estudantes. Tinham médicos, mas a maioria foi estudantes. E ele teve, assim, na coisa básica da medicina, tinham estudantes em final de formação, tipo no 5º, 6º ano, que quando ele pediu para aferir, medir a pressão arterial, esse estudante não sabia. Final de curso? Final de curso. Ele não sabia medir a pressão arterial de um paciente. Então, o que a Elisa colocou e que tu perguntaste, a tendência, se a coisa não parar de ser política, e aí, tanto na classe médica como na classe política, porque depois eu vou te colocar um tema extremamente difícil e que está acontecendo e que nós ficamos sabendo na sexta-feira durante o Congresso, que nos pegou de surpresa e nos causou uma surpresa muito grande e até uma indignação. Quando tu colocaste ali na introdução 20 mil médicos por ano, já formam 20 mil médicos hoje por ano. Já é assim. Já, porque nós hoje temos oficializadas, quer dizer, até sexta-feira, certo? Porque eu não sei, a partir de hoje, de amanhã, quantos vão ter, certo? Mas até sexta-feira tinham 253 escolas no Brasil. A perspectiva desse governo é chegar a 400 escolas, ou seja, abrir mais 11 mil vagas. Já abriu 5 mil e poucos, até 2018 é chegar a mais 11 mil vagas para alunos. Consequentemente, isso vai dobrar. Em 2020, ou talvez um pouco mais, porque levam 6 anos, né? Depende do tempo que essas escolas abrirem, mas vamos botar 2020, nós teremos aproximadamente 40 mil médicos saindo por ano. E a proporção de formação não é a mesma, que é o que tu colocaste, menos de 50%. O governo politicamente está vendendo para a população que vai dar o mesmo número de vagas, certo? De treinamento, ou seja, de residência médica, para esses egressos. Mas quer mudar o critério, né? Mas aí ele quer mudar o critério porque para ter mão de obra aonde ele não alcança. Quer número. Ele quer obrigar o médico formado a ir trabalhar no sistema público, no Saúde da Família, como residente. Aí eu te pergunto, olha a incoerência da coisa e como ela é política. No Brasil hoje, nós temos aproximadamente 34 mil vagas para o Programa de Saúde da Família, para médicos. 34 mil. Abertas? Abertas, no Brasil inteiro. Porque esse é um programa federal, mas quem coordena são os municípios. Certo? 34 mil vagas. Tu sabes quantos especialistas em saúde da família nós temos atualmente no Brasil? 4 mil. Quer dizer, o governo quer formar em 3 anos 30 mil médicos especialistas em saúde da família. Isso nem nos Estados Unidos isso é possível. Isso é um engodo, isso é uma enganação, isso é uma mentira. Isso é enganar a população. Até não tem como. Mesmo que nós teríamos que ter no mínimo aí 90 mil profissionais, no mínimo, treinados para treinar esses 30 mil em 3 anos. Quer dizer, vão soltar um monte de guri, obrigando a ser residente de saúde da família, sem orientação, sem treinamento, para trabalhar para quem? Pro governo, não para a população. Exatamente. Porque a qualidade não vai ser boa. O que nos preocupa nessa situação, eu sou professora de semiologia na Unisul, na Universidade Sul de Santa Catarina. E o que nos preocupa é que quando você tem um aporte gigantesco de alunos, como a gente imagina e já prevê que vai acontecer com essa situação que o Carlos colocou, o governo não tem condição de colocar supervisores médicos treinados para orientar essa meninada. Adequadamente. Né? E nós vamos ver distorções absurdas. Eu sempre digo nas minhas aulas que um médico deformado, que é um médico mal formado, né? Ele pode ser mal formado na escola e pode ser deformado na residência. Né? Um médico deformado é um cidadão perigosíssimo para a sociedade. Sim. Falta base para ele, né? Agora, doutor Pepe, lá, o seguinte, quando o paciente ele vê
E a gente está falando do paciente SUS, né? Ele vê, e o particular também, mas a gente está trabalhando com a população de baixa renda aqui nessa discussão, nesse momento. Ele vê um médico, um jaleco branco na frente dele, ele deposita naquela figura ali todo o crédito do mundo. Ele espera que ali esteja alguém apto, capacitado para resolver o meu problema, para me dar um diagnóstico preciso, correto, me dar um tratamento adequado. Não é isso? Exatamente. E aí ele não sabe diferenciar quem é quem nessa história, né? Nem deveria saber, né? Imagino. Boa noite. Boa noite, Renato. Eu só queria complementar antes já duas observações. O programa Mais Médicos, que estamos falando agora, ele tem, na origem, teria que ter supervisor em cada região. Isso não existe. Ninguém conhece desses Mais Médicos os supervisores. Então, esse pessoal, os cubanos ou de outros países, foram jogados à revelia e não tem controle nenhum. E, resumindo, a semiologia, ela se baseia em duas coisas. O médico tem que ter duas coisas: escutar o paciente, ter tempo para isso, e também botar a mão no paciente. E o que a gente vê, isso em cidades pequenas e grandes, é consultas de 1 minuto, 2 minutos, onde o paciente não tem nem tempo, nem oportunidade de se manifestar o que ele sente, como sente, e muitas vezes... Mas será que isso, fazer uma provocação, será que isso acontece só na cidade pequena? Não, em todas. Eu conheço, posso responder pela minha cidade, que é pequena, e infelizmente isso acontece. Qual é a cidade? Taió. Taió. Só complementando, assim, parece cômico, mas é a verdade. O Brasil hoje, ele está formando muitos médicos surdos e muitos médicos manetas. Ou seja, médicos que não ouvem e médicos que não tocam. Que é o que o Klaus quis dizer em termos bem claros para a população. Só que a gente não consegue enxergar, num primeiro momento, quem é o surdo e quem é o maneta. Sim. Mas isso tem muito. Porque o que a gente tem que ver, e as pessoas não entendem, Renato, qualquer cidadão pode ser médico. Sim. Não existe uma seleção natural, específica. Não deveria existir? Vamos fazer... Não. Mas o que as pessoas não entendem é que a classe médica hoje, ela está colocada numa situação generalizada como sendo ruim. Por quê? Porque o senhor percebe o senhor acha que a visão da sociedade com relação à classe médica é essa? Olha, Renato, eu estou formado há quase 30 anos, certo? Os meus pacientes, comigo, não têm essa situação porque eu tenho um padrão nesses 30 anos. Agora, o que a gente ouve deles quando precisam de um serviço de emergência, um serviço público, ou até mesmo privado, eles têm muita dificuldade. Primeiro, por isso, porque o médico não o ouve e muitas vezes não o examina. Então, isso classifica a gente como mudando um médico comercial, um médico que está ligado mais ao recebimento do que o dar. E a nossa função é servir primeiro. Pois é, então eu queria tratar desse assunto. Só complementando, e com isso a gente torna a medicina mais barata. Se eu dou tempo para o paciente se manifestar do que ele sente e eu botar a mão nele, quantos exames eu não preciso pedir? Porque é muito fácil estar atrás de uma mesa e pedir ressonância, pedir tomografia, pedir 40 exames de laboratório que muitas vezes os médicos pedem e não sabem nem para que serve, mas pede. Então, tendo tempo, eu acho que a medicina fica barata, muito barata. Pois é, esse assunto ele é tão dinâmico, né? Quando o senhor fala aí de forma apropriada da questão da solicitação dos exames, e eu faço uma pergunta para daqui a pouco, depois do intervalo, será que o médico muitas vezes, mesmo sabendo que não há necessidade daquele exame, ele pede o exame talvez para agradar o paciente, talvez para se prevenir, para não ser acusado lá na frente daquilo que a gente chama hoje de judicialização da medicina, de acusar de negligência, de que não pediu um exame, alguma coisa assim? Bom, nós vamos para o intervalo e também eu quero saber o seguinte, o senhor diz, doutor Seara, que nós estamos formando médicos surdos e manetas, mas ele não escuta por quê? Porque ele quer justamente fazer volume e ganhar no atacado? Ou porque ele não sabe interpretar aquilo que o paciente está lhe dizendo? Vamos para o intervalo e até já. Conversas cruzadas aqui na TV Com terminou na última semana, agora aqui na capital, um evento que trata do atendimento
da medicina, né, da prestação de serviço na urgência, na emergência e também de clínica médica. Um congresso nacional que discutiu esse tema aqui no Centro-Sul, em Florianópolis. E nós estamos discutindo os desafios da medicina. O doutor Seara, que presidiu o congresso, disse agora há pouco o seguinte: nós estamos formando no Brasil médicos surdos e manetas, que não ouvem e também não tocam no paciente. Doutor, por que isso acontece? Bom, o que nós conversamos antes. Primeiro, algumas escolas, não todas, são escolas que fazem uma formação inadequada. Então, isso é um grande problema do Brasil, que é uma luta de todas as especialidades médicas, das entidades médicas, porque não é simplesmente abrir por abrir. Nós temos escolas bem visíveis que não têm a mínima condição de estar funcionando como escola médica. Só parar aqui o seguinte: para o cidadão, para uma empresa, para uma universidade, enfim, abrir um curso de medicina, precisa da autorização do Ministério da Educação. Bom, isso se dá via um conselho, imagino, lá dentro da área de saúde, de medicina? Não, isso o governo fez uma resolução, né? E todos aqueles que apresentarem o projeto como eles querem, porque o que é colocado? Foi bem colocado pelo professor Lopes na abertura lá. O papel aceita tudo. Sim. Né? Então, é um projeto, se entrega o projeto no papel como está solicitado, vai para o Ministério, lógico, dentro do Ministério tem uma comissão, essa comissão analisa, avalia e faz a abertura da escola, certo? O que acontece? Aberta a escola, ela vai ter o prazo de 6 anos. Para formar a primeira turma. Para provar que aquilo que está no papel está sendo praticado. Tá, mas nesses 6 anos tem aluno entrando e tal. Sim, todo ano. Mas já teve casos, exceções, de escolas que fecharam antes de formar o aluno. Tá, agora, quando a gente discute a formação, bom, o médico para lecionar, né, o professor, né, para lecionar, precisa de uma qualificação específica também? Sim, a Lisa além pode falar porque está ligada à universidade, mas, por exemplo, assim, a política do governo que ele vende para a população é que está criando essa série de escolas para dar oportunidade ao cidadão brasileiro mais humilde de ser médico. Certo? Perfeito. A inclusão, aquela coisa perfeito. toda. Até aí, o discurso está perfeito, ninguém discorda. Mas eu citei um exemplo num programa, e até um ouvinte em seguida me corrigiu lá em Blumenau, foi na CBN também, e que eu coloquei que foi aberta uma faculdade numa cidade de Crateús. Foi comigo? Foi no nosso bate-papo na CBN. Isso. É CBN, só troquei a CBN. Isso, e aqui eu botei Fortaleza, Ceará e era Maranhão, né? Então é uma cidade que tem 60 mil habitantes, 50 mil habitantes. E aí a Elisa pode responder, porque essa cidade talvez tenha o quê? 100 médicos? Tá. E aí nós temos que ter uma faculdade de 6 anos, com inúmeras cadeiras, com inúmeros professores qualificados, não é simplesmente ser médico para dar aula, ele tem que ter ou uma metodologia do ensino, ou ele tem que ter uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Quer dizer, então, quem é que vai dar a formação para esse aluno? Acho que a Elisa pode colocar melhor. Voltando um pouquinho naquela parte que eu estava começando a fazer, que eu fiz uma introdução de uma certa dicotomia da sociedade, onde tem uma parte da sociedade que tem acesso direto a esse médico que é só formado e não é especializado na grande maioria das vezes, e uma outra parte da população que, em função dessa deterioração que começa a acontecer no ensino médico, olha para o clínico e diz assim: eu não vou procurar esse sujeito, eu tenho dinheiro, eu vou pagar um especialista. E aí nós começamos com um grande problema. Eu queria só complementar aquele meu raciocínio inicial. Aí nós começamos com um grande problema, porque a gente vê gente com muito dinheiro e que, na verdade, tem um atendimento que não é o adequado, porque ele é fracionado em vários especialistas. Aí tu vai no pneumologista, o pneumologista te dá um remédio e te pede exames. Aí tu vai no cardiologista, o cardiologista pede mais outros exames e, no final das contas, tu repete exame. O custo disso tudo. O custo disso é uma coisa absurda e não há um maestro. Não há um maestro. Aí entra o clínico. Não há um maestro que, para organizar essa música, a música sai desafinada. Então, sai desafinada de um modelo do que tem dinheiro e sai desafinada no modelo que não tem dinheiro. Porque esse que não tem dinheiro é aquele
que procura o clínico que não teve a formação adequada. Tá, agora... Tu entendesse esse problema? Entendi. Então, como é que a gente conserta esse problema na sociedade brasileira, esse problema da medicina na sociedade brasileira? Consertando a deficiência de formação nas escolas médicas. E a disciplina, como o professor... É uma decisão política, né? E a disciplina, como o Dr. Carlos Seara já colocou, mais importante para a formação do médico é a semiologia. Semiologia significa estudo-logia dos sinais. Sêmio são sinais. É estudar os sinais do corpo. Tem um livro maravilhoso que é escrito pela consultora daquela série de televisão famosa do House, Dr. House, que todo mundo acha maravilhosa. Aquela série tem uma consultora que é uma médica de Harvard. Essa médica tem um livro que se chama Todo o Paciente Tem uma História para Contar. É um livro em que ela conta casos de pacientes com doenças comuns ou raras, mas que são riquíssimos em semiologia. Sim. Então, só para completar, é muito comprido esse tema, eu não quero monopolizar o assunto aqui em mim, mas se nós tivermos um médico que escute a nossa doença, que ao final de escutar as nossas queixas, os nossos problemas, nos examine, buscando confirmar aquelas queixas, nós temos uma probabilidade aí de 70% a 80% de diagnóstico sem uso de exame complementar. Eu sempre digo que exame complementar é complementar porque ele vem depois dessa primeira etapa. Ele não é essencial, senão o nome seria exame essencial. Mas agora, doutora, o que eu escuto também dos pacientes é o seguinte: o cidadão muitas vezes tem um plano de saúde. Sim. E o plano de saúde remunera mal o médico. Sim. Via de regra. Então ele precisa fazer volume, o médico, para conseguir uma renda mais ou menos aceitável, né? Sim. Só que esse mesmo médico atende também no particular. Sim. E o paciente diz assim: olha, a consulta é diferente. De repente, se ele liga para marcar e consegue marcar pelo plano, mas precisa de um prazo maior, 2 meses, enfim. Agora, no particular, ele consegue para o dia seguinte. Mesmo assim, o que a gente escuta é que a qualidade da consulta, da atenção é diferente. Posso responder? Abandone esse médico. Ele é um péssimo médico. É um enganador. Porque o médico de verdade, o bom médico, ele te atende igual. De graça, no SUS, no convênio, no particular, com a mesma afeição, com o mesmo exame, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação. A orientação que eu dou para os pacientes é: abandone esse médico. Ele gosta do seu dinheiro e não de você. Isso eu digo para todos os meus pacientes. Foi falado no evento, né? Eu não lembro se foi na rádio, no evento, enfim. A gente conversou bastante nos últimos dias, né, doutor? O médico tem que gostar de gente. Isso. Né? De cheiro de cocô, tem que estar acostumado com isso. Isso. Né? Cheiro de gente. Isso. Não é só o glamour, é a mesma né? coisa assim. Se eu vou ser veterinário, eu não posso gostar só de gente. Eu tenho que gostar de bicho. Claro. Né? Se eu vou ser médico, eu tenho que gostar de gente. Não tem como fugir. Eu posso até não me sentir bem com gente chata, com gente que reclama, mas eu tenho que ter a mesma capacidade de absorção, de atender bem esse chato, esse que reclama. Então, além de nós, é o que eu falava e falo para os meus alunos. Se não gostar de gente que tosse sem proteger o rosto, que vomita em cima da gente, que evacua na hora da visita, que reclama de tudo, que acha que nada está bom, está na profissão errada. Escolheu a profissão errada. Está querendo ganhar dinheiro. Está querendo ser um profissional que vai ganhar dinheiro, que vai ganhar status único exclusivamente. É isso que a gente tem que cada vez mais vender para os nossos alunos. Ele pode até ganhar dinheiro. Eu acho que nenhum de nós aqui que trabalhamos, que nos dedicamos com muitas horas, reclamamos do que a gente ganha. O que eu sempre digo, a minha remuneração, ela é muito pequena para o tanto que eu trabalho. Ela seria ótima se eu trabalhasse menos. Então, se eu, em vez de trabalhar 14 horas por dia, eu trabalhasse 8 horas, eu ia dizer para todo mundo que eu ganho bem.
Mas porque eu trabalho, porque eu me dedico, a minha remuneração é pouca. Mas eu não deixo de atender igual qualquer tipo de paciente. E nenhum de nós que está aqui, eu tenho certeza, deixa de fazer isso. Por quê? Eu aprendi uma coisa com o meu pai, que não é médico, era advogado, não é mais vivo, e ele dizia assim, ó, meu filho, a hora que tu for médico, primeiro atende. Depois tu vai ver se pode pagar, se não pode pagar. Naquela época não tinha Unimed, tanto, essas coisas que tem hoje convênios, certo? Então, eu sempre... E a minha secretária tem uma orientação. Pois não, bom dia, eu quero marcar com o seu nome, o dia que o senhor quer, a hora que o senhor quer, fechou? Qual o seu convênio? É a última pergunta que ela faz quando alguém liga para o meu consultório. E se ela fizer diferente, eu vou cobrar dela. Por quê? Porque a importância que as pessoas que fazem medicina ou que vão fazer medicina é valorizar o ser humano. E só para complementar, como a Lisa diz, não quero monopolizar. Me incomoda quando eu tive que participar como diretor de hospital e hoje só como médico da Sociedade de Clínica Médica, sendo um especialista em clínica médica, quando o governo e as entidades privadas fazem campanhas vamos humanizar a saúde. Isso é um absurdo, né? Quer dizer, nós vamos humanizar o humano, quer dizer, é sinal que nós estamos no fundo do poço. Claro, é igual o seguinte, é igual na área policial, uma unidade pacificadora. Pô, quando você precisa mandar uma unidade pacificadora para um lugar, é porque aquele local vive em guerra, né? É claro. Deixa eu até puxar uma brasa para a sardinha da semiologia, já que a gente está... Ela foi a grande tônica, provavelmente, da nossa abordagem aqui. Os maus odores fazem parte da semiologia, porque nós podemos detectar inúmeras anomalias, inúmeras distorções, disfunções orgânicas, eu gosto de usar a palavra disfunção orgânica, apenas ao cheirar o hálito do paciente, apenas com o teu olfato. Né? Eu sempre conto uma história simples, assim, eu entrava no hospital uma certa vez, entrei pela porta da emergência. A gente tinha um hábito de entrar pela porta da emergência do hospital, os médicos sempre tiveram esse hábito. Hoje em dia isso está meio questionável, mas enfim, a gente sempre entrava pelo hospital pela porta da emergência. Eu entrei no corredor da emergência, estava me dirigindo ao elevador quando eu senti um cheiro e parei no corredor e perguntei para a enfermeira, qual é o paciente diabético que está internado aqui? Aí ela assim, tem um monte de maca no corredor, né? O que também é um absurdo, né? Sim. Uma coisa que me revolta profundamente. Ela, peraí, deixa eu ver. Aquele senhor lá, ó. Eu cheguei e disse, então, pode tirar o senhor dali, que esse senhor daqui vai precisar. Na época, a gente não tinha uma sala apropriada para atendimento. Nós vamos precisar levá-lo para a reanimação, que é a sala de reanimação, onde a gente tinha que fazer uma ressuscitação volêmica, porque ele estava em cetoacidose diabética. E eu percebi isso só pelo odor que ele liberava. Então, quer dizer, o médico que não gosta de sentir um cheiro ruim, ele está deixando de fazer algum diagnóstico ou alguma situação. Claro. Bom, este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós vamos para um rápido intervalo. Conversas cruzadas aqui na TV Com. Na última semana, Florianópolis foi sede do Congresso Brasileiro de Clínica Médica. Nós estamos tratando deste assunto hoje aqui. Claro, o Congresso discutiu também atendimento de urgência e emergência. E está sendo criada, há uma ideia também, doutor Ciara, da criação da especialidade médica em urgência e emergência. Isso por parte das entidades médicas. Está correto isso? Está correto e incorreto, Renato. Eu sou o presidente aqui em Santa Catarina, como tu colocaste, da Abramurg, que é a associação ligada à urgência e emergência, e o congresso foi de urgência e emergência também. Há uma discussão já há alguns anos da criação da especialidade de urgência e emergência. Nós da Abramurg, nós somos a favor, mas não agora. Porque nós entendemos que quando tu há um caminho, tu tens uma carroça, tu tens quem vai puxar as carroças, certo? E tu vai ser quem vai subir nessa carroça para seguir o caminho, certo? Ou seja, quem vai fazer a carroça seguir tem que ser alguém o quê? Treinado, experiente, porque pode acontecer uma série de coisas nisso. E quem vai subir atrás da carroça tem que ter a certeza, ou pelo menos aquele conhecimento de que quem está sentado ali, como se na boleia, é uma pessoa que tem esse conhecimento e essa capacidade. O que as nossas entidades fizeram sem o conhecimento? Hoje no Brasil,
A Sociedade de Clínica Médica é a mãe da urgência e emergência. Então, a urgência e emergência hoje é uma área de atuação da clínica médica, em que há um título de especialista. Eu sou especialista em urgência e emergência, porque trabalho com isso até hoje. E a sociedade faz provas de título, fez aqui no Congresso, inclusive, prova de títulos. Só que nós tivemos mais de 100 candidatos para a clínica médica e tivemos apenas 5 candidatos para a urgência e emergência. Por quê? Porque as urgências e emergências do Brasil, e tu sabes muito bem como jornalista, que vive na mídia que os problemas maiores da saúde quando tem situações é na emergência. É falta de atendimento, morreu, não teve condições, o atendimento foi inadequado, uma série de coisas. Sim. O caos, como a própria Elisa Alta colocou, tensão. Macas para tudo quanto é lugar, e isso já em Santa Catarina já existe. Em Joinville, aqui em Florianópolis, essa situação, que antes a gente via só no Rio, São Paulo, isso é Brasil inteiro. Por quê? Essa deterioração. Então, o estudante que se forma, ele não quer trabalhar nessa. Ele trabalha por obrigação, por necessidade, ou de aprendizado, ou financeira, mas ele não tem uma orientação, não tem gente. Como no Saúde da Família não tem, na emergência muito menos. E a nossa Associação Médica Brasileira e o nosso Conselho Federal de Medicina, infelizmente, tem uma visão diferente da nossa. E numa reunião que não participaram nem a Sociedade Clínica Médica, nem a Bramurgem, decidiram, numa comissão chamada Comissão Mista, que é a Comissão Nacional de Residência Médica, o Conselho Federal e a Associação Médica Brasileira, oficializar a residência médica em urgência e emergência, sem ter conversado ou sem ter tido a discussão com a Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Ou seja, uma decisão puramente política, visando o interesse de alguns em detrimento de outros. E esquecendo que por trás disso está o aluno formado e principalmente a população brasileira. Então eu te pergunto, hoje se tu pegares e fores aqui nas emergências de Florianópolis, e sem medo de errar, tanto na privada como na pública, mas principalmente na pública, a linha de frente está sendo atendida por médicos recém-formados, ou até mesmo residentes. Existe às vezes um preceptor para 20, 30. Quer dizer, a Elisa é preceptora de residência. Isso pode acontecer desde que tenha supervisão ou nem isso? Não, a supervisão é obrigatória. Só que o que a Elisa o Klaus acabou de falar, não mais médicos. Não conheço, não vejo às vezes, não sei quem é. Isso é uma realidade. Eu tive agora em Blumenau queixas. Vou te dar um exemplo bem claro. Eu e a Elisa nos formamos hoje. Em novembro nós fizemos a prova de residência médica para a clínica médica, certo? Eu passei e ela não. Mas a minha residência eu só vou entrar em março do ano que vem, que é quando começam os programas. Aí em março eu entro no programa tem passar pelo pronto-socorro. O residente de clínica médica faz parte da formação. Quando eu chego no meu primeiro plantão, certo? O meu preceptor... Sozinho, não. O meu preceptor, quem vai cuidar de mim, é a doutora Elisa, que formou junto comigo, não passou na residência médica, é a pessoa que vai cuidar de mim, que vai me ensinar a ser socorrista. Então, olha a distorção do negócio. Ai, não, mas é um caso isolado. Não é caso isolado. Vão me criticar, eu sei, vão querer me trucidar, eu sei disso, mas eu não posso ficar quieto como presidente da sociedade perante um absurdo desse. Mais uma vez, nós médicos, inclusive, estamos aceitando distorção na formação do médico. Tá, senhores, é o seguinte, do ponto de vista estatístico, né, ou empírico, enfim, aqui, que talvez seja o mais viável neste momento, em função de tudo que foi dito aqui já, da dificuldade da formação do médico, vem aumentando, é fato que aumentou o número de erro médico, aquilo que se caracteriza hoje por erro médico ou não? Seria, de repente, uma forma de mensurar isso, imagina? Eu não posso responder isso. Eu acho que aqui nessa mesa nós até nem podemos responder isso, porque isso é uma seara, não do Carlos Seara, mas é uma seara do Conselho O que a gente pode medicina, fazer, Renato, dentro da tua pergunta, é diferenciar 3 coisas que as pessoas confundem. Uma que é o erro médico, passível de qualquer um de nós. Sim. E o Klaus, a Elisa ou eu, podemos ter essa situação. A gente pode errar, porque nós somos falíveis, né? E a gente pode errar. O erro é defensável, primeira coisa. O que nós não podemos admitir como médicos é a imperícia e a negligência. Isso é inaceitável. Qual é a diferença da imperícia para o erro médico? A imperícia é aquele que acha que sabe, mas não sabe e faz.
e poderia chamar alguém que sabia para fazer. Ah, tá. Certo? Ou especializado em alguma coisa. Sim, por exemplo, alguém que né? saiba fazer aquilo. Alguém que chega e diga assim, Se não, mete eu a vou fazer. abrir a cabeça do Sim, sim. fulano Mas não de sabe o tal. que fazer. A negligência é aquele que deixa de fazer. Sim. Certo? Talvez o mais Ou grave, faz né? de uma maneira absurda, que nenhum livro Sim, sim, contempla aquilo, né? E terceiro, o erro, né? Eu fiz um tratamento... Tentando acertar, mas Isso, errei. mas não consegui. E isso é falível e coisa. Ele não é consertável, Sim. muitas vezes, porque a gente mexe com vida e um erro pode ser Pode ser fatal. fatal. E aí vai se discutir. Tá, mas vem aumentando, os senhores acreditam que vem aumentando? Não, A importância assim, ó, Porque a gente está falando que está Não. tão mal a medicina, que a Aumentando. formação tá, é complicada. Mas é natural, Isso tem que respingar na ponta, imagino. é porque assim, ó, se eu te der um exemplo, Renato, há 25 anos atrás, 26, quando eu cheguei em Blumenau, nós éramos 200 médicos, certo? Hoje nós somos mais de 1.000. Se tu fizer uma análise percentual, né, de percentagem, óbvio que aumentou. Porque houve um Sim. aumento da população e dos médicos. Então, o número aumenta. Números absolutos, sim. Mas aí tu tens que ver aquilo que realmente foi. Se foi uma sequência de coisas que eram passíveis, porque aumentou o número de uma determinada patologia. Um exemplo, né? Uma coisa que no começo foi muito difícil de acertar, H1N1, Sim. certo? Muitas pessoas que tiveram foram tratadas como gripe comum, sazonal. E muitos acabaram complicando. Entendi. Tanto é que, se tu pegares hoje, o número de mortes da H1N1 existe ainda, mas vacinação, o médico está mais atento, já investiga mais, já faz uma anamnese mais profunda, né? Porque, por exemplo, eu tive um problema respiratório, e que daí, como estava coisa, eu era médico, o primeiro diagnóstico foi H1N1, Sim. e não era. Sim, sim. Mas é por preocupação. Entendi. Então, não há da parte do médico, não, mas eu acho que por esse aumento de tudo, Números né? absolutos, População claro, claro. e médicos. Bom, nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Terminou no último final de semana o Congresso Brasileiro de Clínica Médica e também de atendimento de urgência e emergência. O nosso assunto hoje aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Lembrando que você em casa pode mandar a sua sugestão de tema que você gostaria de ver em debate aqui no Conversas Cruzadas. Qual é o assunto que você gostaria de ter em debate aqui no nosso programa? O WhatsApp é o 9188 4044. O código 48 em Florianópolis. Bom, o seguinte, hoje nós temos um sistema de atendimento de urgência e emergência aqui, dos 190? Não, o SAMU qual é? 191? 192. 192. 191 é bombeiro, né? 93. 193 é bombeiro. Pô, não sei 190 nada polícia. desses Você números também é da também. Polícia Militar. Tá, então tá. 190 é polícia militar, 193 Tá. bombeiro e 192 SAMU. 192 é o SAMU. É uma organização social que presta o serviço aqui no estado. Na média, o atendimento é bom? O SAMU é um braço importantíssimo da urgência e emergência, certo? Que no Brasil ele já começou distorcido. Ele é um modelo do americano com o francês. E no Brasil, para não ter uma valorização do médico, certo? Ele foi criado como serviço de atendimento móvel Sim. de urgência e não de atendimento médico de urgência. Então o governo já começou distorcendo a Às vezes coisa. não chega nem médico junto. Isso, é que eles fizeram um misto. Nos Estados Unidos, o atendimento é muito feito por paramédicos, praticamente todo, certo? E na França, ele é feito praticamente, quando é emergência, por médico. Inclusive, muitas vezes vai uma ambulância com técnico que conclui que lá em loco é uma emergência mesmo, se desloca com um carro pequeno, um médico, para chegar mais rápido, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Em termos de atendimento, eu vejo, principalmente a minha experiência de Blumenau, melhorou muito, muito. As queixas diminuíram acentuadamente. Claro, vai se criando uma experiência, um know-how. Mas aí nós entramos, Renato, na mesma coisa que conversamos sobre o pronto-socorro.
Médicos sem especialidade, sem treinamento, recém-formados, muitas vezes fazendo residência médica e fazendo plantão no SAMU para ter uma remuneração melhor, certo? Não vão continuar serviço. E temos médicos hoje já se dedicando só a isso, basicamente trabalhando no SAMU, como tem médicos trabalhando só em pronto-socorro, só em UTI. Mas são poucos, muito poucos. Então, o que acontece? Não há uma estrutura médica formada para isso. Então, é um serviço essencial, importantíssimo, porque é a entrada, é a porta, é o primeiro atendimento, é tudo que a gente luta, que é o que a gente chama de atendimento pré-hospitalar, que é o que vai pegar hoje. Além de tudo, agora estão querendo colocar o SAMU com o bombeiro. Por quê? Porque o bombeiro basicamente ia atender o trauma, o acidente. E o bombeiro não tem médico aqui em Santa Catarina. No Rio tem, no Paraná tem, mas aqui não. Então era o sistema americano, certo? Só do paramédico, sem o médico. Agregando o SAMU, eles vão fazer de novo, fortalecer o sistema misto, né? Francês e americano. Só que, de novo, né? Os médicos não vão ser militares, vão ser médicos civis, que não vão ter um treinamento específico, vão ser remunerados por uma ONG, que vai receber um valor quando recebe, está atrasado, está aí nos últimos meses atrasando frequentemente o pagamento, né? Dos médicos. E a intenção do Estado agora, essa de migrar para bombeiro, esse estudo, é a questão do custo, né? Sim, sim. É custo, né? Mas aí é aquela coisa, estão fazendo de novo economia no único lugar, dois lugares, né? Saúde e educação, como sempre. Falam que é o básico, o essencial, o primordial, e são os primeiros a sofrer cortes. Qual é a formação do paramédico? Eu não sei, eu acho que é um curso geralmente fornecido por algumas entidades militares. Não necessariamente. No Brasil, como é feito pelo bombeiro esse sistema, eles usam o sistema americano. Eles têm um treinamento específico. Protocolo de tantas horas. Santa Catarina até tinha um convênio de irmandade, eu não me lembro se é com a Virgínia ou qual o estado americano, que fazia esse treinamento. Os nossos bombeiros iam para lá, os de lá vinham para cá para dar treinamento. Era uma coisa bem feita. Eles são bem formados. Só que eles não têm a habilitação para fazer procedimento. Eles não podem impulsionar. E tem mais uma dicotomia, né, Renata, aqui em Santa Catarina. Em muitas cidades, o bombeiro não é militar. Florianópolis, Joinville não é. É voluntário. Sim. Entendeu? Então, isso também, eu não sei como vai ser feito. E no SAMU é técnico de enfermagem que está lá, né? Não é paramédico. Aí sim. O treinamento do SAMU, foi bem lembrado pelo Klaus, o atendimento paramédico é por pessoas da enfermagem, ou um enfermeiro ou um técnico. A lei exige, a resolução do Conselho Federal de Enfermagem é que tenha um enfermeiro e não tenha mais técnicos. Só que nem isso o governo cumpre. Bom, doutor, nós estamos aí praticamente sobre a hora. Eu queria saber, a senhora que leciona, o seguinte: o aluno do ProUni, ele chega preparado? Em que nível ele chega? De repente ele compensa com a força de vontade? Como é que a coisa funciona na prática? Eu acho que o Brasil perdeu uma grande chance. Já se vão 20 anos de algumas atitudes no sentido de tornar a sociedade brasileira mais igualitária. Isso não é errado, isso não é ruim, nós não combatemos a ideia de dar acesso, mas esse acesso tem que começar lá no primário. Porque hoje, independente de ProUni ou de colégio particular, infelizmente, o Brasil tem uma extrema deficiência básica. Os meus alunos, muitos deles, têm dificuldades básicas de interpretação de texto, de leitura. Então, isso é um problema que a sociedade brasileira enfrenta. Eu não acho que a gente tenha que discriminar um cidadão. Eu estudei numa escola pública. Fiz a minha formação primária e ginasial num colégio particular, mas optei para fazer, na minha época, se fazia o científico, eu optei para fazer isso numa escola pública, que foi o Instituto Estadual de Educação. E passei no vestibular para medicina, que era uma coisa muito concorrida. A educação no Brasil piorou muito, em todos os níveis, tanto na base quanto no ápice. A gente quis fazer tudo ao mesmo tempo, né? Trabalhamos com a universalização
Então, né? assim, o ProUni ou não ProUni, o que tem que se fazer no Brasil é fazer com que aquela criança que está na favela possa entrar numa escola decente, digna, aprender cidadania. Que tenha complementariedade, que tenha contraturno escolar, Aprender né? cidadania, aprender que andar arrastando chinelo e fazendo ginga não é bonito. Não é bonito. É um jeito de ser, mas não significa que é bonito e que todo mundo tem que copiar. A gente, pelo contrário, tem que respeitar as diferenças. Isso é educação. Ok. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Agradeço a sua companhia. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.